Eleições autárquicas 2025. Entrevistas aos candidatos à Câmara de Aveiro. Veja no jornal online noticiasdeaveiro.pt. Este ano anda nas vindimas, mas é dos votos. As vinhas foram tratadas durante o ano. Esta é a sua quarta candidatura à Câmara Municipal de Aveiro. A minha questão primeira é se esta candidatura tornou-se incontornável, vai fazer 4 anos. Porque vamos aos arquivos e quando pediu a cabeça, entre aspas, de Manuel Gouveia Sousa, a candidatura derrotada do PS, houve uma tomada de posição sua, que deu o que deu. Como diz o Luís Souto, secou completamente o PS neste período, porque acaba por ser o candidato. Não, antes de mais, boa tarde, obrigado por esta oportunidade, esta entrevista. Na verdade, eu ando nas vindimas, ou seja, devia andar nas vindimas mesmo, porque tenho uma pequena vinha que neste momento está em stress, porque devia estar a fazer a vindima e ando em campanha eleitoral noutro tipo de colheitas. Não, isso é uma ideia errada que alguém tenta passar, mas como eu disse há uns meses atrás, há um ano e tal atrás, antes de ser candidato, o PS tinha uma lista de 10 pessoas que eu próprio sugeria, aconselhia, 10 quadros muito valiosos, muito interessantes, metade independentes, metade militantes, metade homens, metade mulheres. Isso é um mito urbano que tentam criar sobre o PS. O PS de Aveiro tem muitos militantes muito capazes e tem a capacidade de agregar independentes muito capazes também. Portanto, fui eu porque as circunstâncias fizeram com que, depois daquele resumo de ideias que eu comecei a fazer para transmitir ao futuro candidato ou candidata, percebeu-se que estava ali, na verdade, ainda o bichinho, e tudo isto ponderado. Há quem questione porque é que quer voltar ao sítio onde foi feliz. Justamente porque quando se testa a camisola da autarca, de alguma forma nunca mais se despe. Não estava à espera de outra coisa que não fosse confrontado com toda esta artilharia pesada da dívida, por muito que esteja também nas suas intervenções a puxar pela coluna dos ativos, não é? Daqueles 8 anos. O debate da dívida dura em Aveiro há 20 anos. As obras também continuam aí. Mas acha que há um debate sobre a dívida há 20 anos? Eu acho que a única... Eu estive o engenheiro Rivel tem dito mata, o Luís Souto agora diz fola. Sim, mas a verdade é esta. Durante 20 anos eu estive praticamente ausente e nos primeiros anos após ter saí a terreira a defender de facto os valores que andavam a ser propalados. Eu acho que depois disso as pessoas deixaram de falar nisso. O próprio engenheiro Rival, quando chegou à Câmara, disse o valor da dívida são 160 milhões, ponto final, não se fala mais nisso. Que era, aliás, o valor que constava do relatório do IGF e o número que eu sempre tinha dito em campanha. Eu nunca menti a propósito do valor da dívida. É uma discussão mais da bolha política e partidária? É evidente que sim, porque quem não tem ideias para o futuro e perante a força da minha candidatura está a ver se encontra motivos na contabilidade há 20 anos para tentar ter algum ponto negativo que possa ser apontado. E, obviamente, não se pode comparar o que é incomparável. A Lei das Finanças Locais de 1997, 98 era uma. A Lei das Finanças Locais, a partir de 2013, é outra. E o endividamento que contraí naquela época foi endividamento para investimento. E para ter uma ideia de como as coisas são diferentes, eu, quando saí da Câmara, números oficiais do relatório da IGF, a capacidade de endividamento da Câmara estava apenas absorvida a 37%. Eu sei estes números de cor que estão lá. 37%. Ou seja, havia um incentivo perverso à capacidade de endividamento. Quanto mais o município investisse no ano seguinte, tinha mais capacidade de se endividar. Como nós éramos um município que trabalhava muito e estávamos a investir muito, mais aumentava a nossa capacidade de endividamento. Alguém reparou nisto finalmente e em 2013 mudaram a lei. Mas nós foram endividamentos que todos eles virtuosos para investimentos. O que é que aconteceu? Monta da dívida global, e vou frisar isto porque já agora importa lembrá-lo, o endividamento global são números oficiais, página 54 do relatório da IGF, para quem quiser confirmar,
são 161, vamos arredondar, 162 milhões de euros. Inclui Câmara Municipal, todas as empresas do Grupo Municipal de então, dívida de curto, médio, longo prazo, leasings e factorings. Tudo. Era este o valor crítico? Não. O valor crítico não era este. O valor crítico eram apenas 79 milhões de euros. Porque o resto eram dívidas a 20 anos e operações financeiras de factoring e leasing que não perturbavam, digamos, a gestão diária. O que aconteceu? Foi um desequilíbrio de tesouraria. E tivemos um desequilíbrio de tesouraria porquê? Porque se construiu o Estado. Eu tenho todo o gosto de explicar a história da dívida e vou tornar a explicá-la às vezes que for necessário. Mas eu acho que é um erro da candidatura da Aliança, porque as pessoas, em geral, querem lá saber da contabilidade de há 20 anos. Há pessoas que não eram nascidas e que já votam. Curiosamente, doutor. Outras tinham 20 anos e que não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com o futuro. Mas eu não fujo à questão. E queria dizer isto. Responsabilidade política, PSD e CDS, e PS, evidentemente, porque foi por unanimidade. Construiu um estádio e agora arrisca-se a ter de o reconstruir. Pois, a Câmara investiu recentemente algum dinheiro, não chega a 1 milhão de euros, mas as mazelas estão à vista e aparentemente já houve números muito assustadores. Claro, isso. E eu explico porquê, porque... Não deixa de ser uma maldição, claro. É uma maldição desistida de uma ironia, porque eu saí em 2005, atenção, não foi em 2007, 2008, 2020, eu saí em 2005. A Câmara que o Engenheiro Maus Esteves herda, e de quem ele diz cobras e lagartos, para não dizer coisas piores, não é a Câmara do Alberto Soto. Ele agora já mistura tudo, e a candidatura da Aliança também. Não. Houve 8 penosos anos entre o momento em que eu saí, 2005, e 2013. Quando lançou o livro das 101 propostas, talvez ainda estivesse a testar a candidatura, a decisão final, mas depois muitas daquelas imagens que eram meramente gráficas e eram ideias, enfim, exercícios de perspectiva, acabam por servir como rastilho quase para as críticas dos seus oposicionistas. Instalou-se aquela ideia da megalomania, mesmo nas propostas, depois já em campanha, nas propostas dominicais, como candidato. Foi a tempo de contrariar aquele discurso vindo de quem quer fazer a oposição da doutora Alberto. As pessoas têm que se agarrar, têm que tentar encontrar razões para me criticar. Isso é legítimo. O que não é legítimo é não serem rigorosos com os factos. Eu, quando publiquei o livro, não era candidato. E disse no prefácio, está lá, toda a gente pode ler, que aquilo não só não é um programa eleitoral, como é um exercício de futurismo. São ideias que ficam para o futuro. Porque muitas delas, está lá escrito, eu sei que são muito difíceis de concretizar, porque o Estado anda devagar, porque não há recursos suficientes, porque há pareceres negativos. São ideias futuristas, algumas delas. Outras não, são realizáveis. Ponto 1. Ponto 2. Eu, quando apresentei as propostas dominicais, eu alertei várias vezes que aquilo não era um programa eleitoral. Eram propostas para a discussão, para a reflexão. Ponto 3. No programa eleitoral, que foi o resultado de muita reflexão de um grupo alargado de pessoas e de todas as centenas de propostas que nos foram chegando, a partir do momento em que me candidatei e fiz o apelo a essa participação, eu já desafiei o candidato da Aliança e todos a apontarem-me, e é esse que vale, é o programa que vale, é esse, não é o meu livro futurista, o que vale é aquilo. Porque eu gosto de imaginar o futuro, mas tenho os pés bem assentos na terra e, obviamente, quero ser um presidente de contas certas e pagamentos a horas, como é a matriz do PS e do governo a que pertenci. Porque a história não se repete. A lei das finanças é outra. Os autarcas não podem fazer agora o que faziam antigamente. Conseguiu apagar esse fogo com essa argumentação? Eu espero que sim. Até porque poucas imagens e ideias acabam mas no programa eleitoral. Deixa-me só concluir o raciocínio. Desafio e desafiei, e obviamente ninguém respondeu, a indicarem uma proposta megalómana que conste do meu programa eleitoral. Não está lá nenhuma. Também fez algumas declarações no início de campanha, não sei se era para chamar a atenção para a própria campanha, declarações mais radicais, queria retirar a esfera do Rui Chaves, fazer obras no Rossio, na Avenida. Depois acrescentou projetos a travar ou a revogar, mais recentemente, o Museu da Arte Cerâmica, o mais recente, a demolição da vivenda do Conservatório, o Pavilhão Oficina, a nova secundária Homem Cristo, Cais do Paraíso, a Lota. Acabou por ver
nomeadamente o Luís Souto, colar-lhe a imagem de ser contra tudo. O próprio Presidente Ribal Esteves, ele quer destruir tudo. Obviamente, isso é um disparate, pode dizer-se mesmo assim. A obrigação de um candidato à Câmara é ter um olhar crítico sobre a realidade que herda. Só dar continuidade às coisas boas. Obviamente eu vou dar continuidade a 90% das coisas que estão em curso, as 10% que são más e mesmo absurdas, têm que ser travadas. É por isso que há discussão política e visões diferentes sobre a evolução do território e do urbanismo. O momento eleitoral é o momento para esse tipo de reflexão. Com também. certeza. Não, e para compromissos. Isto não são só críticas. Quer dizer, o caso da bola do Rui Chaves e da muralha são infelicidades estéticas de decoração urbana. Não valem nada. Valem Na prática não há possibilidade de a retirar. Valem um cisco ao lado de enormidade. Ninguém vai mexer numa obra de arte de 350 mil euros para retirar do local, assim, de repente. Valem isso são preocupações. Não vai ter, esse compromisso não fica por cumprir, obviamente. São infelicidades estéticas de quem as colocou lá, com custos para o erário público. Um dia se resolverá. Obviamente não é nenhuma prioridade do ponto de vista e no conjunto das coisas importantes que temos na cidade. Importante é não construir a torre dos 12 pisos no terreno dos irmãos Boia. Isso é um absurdo, não é? Isso é um absurdo. Isso é que é importante. Importante é não massificarmos a lota com construção como se está previsto fazer-se. Importante é não destruirmos a casa da CRCA sem nenhum motivo que não seja. É mais fácil destruir do que preservar. Sendo certo que todo o programa do Conservatório cabe lá, sem necessidade de demolição, como ainda esta semana a própria Câmara finalmente veio revelar as imagens do que será o projeto, e qualquer pessoa que não precisa ser arquiteto percebe que o programa que lá está e as imagens que lá está teriam lugar sem necessidade de demolição da casa. De qualquer maneira, estas polémicas também, como diz Luís Souto, são polémicas alimentadas por caça ao voto, porque também são mobilizadoras, ou não? Podem ser, não é? Se são mobilizadoras é porque as pessoas acham que eu tenho razão. Ou podem ser, embora no caso do Rossio, o Ribal Esteves foi reeleito presidente no auge da polémica. Pois é verdade, mas eu não posso responder pelos meus antecessores, candidatos e pelo contexto eleitoral de há uns anos. O que eu sei é que se as propostas que eu tenho feito alternativas, porque é preciso, quer dizer, eu não... o tempo dos yes mens não é um tempo eleitoral. Um tempo eleitoral, se as pessoas concordam com as propostas que são apresentadas, devem dizer porquê. E o meu irmão, para ser mais direto, já disse que sim. É a favor do plano coronal do Cais do Paraíso, é a favor do pavilhão oficina, que é só o maior erro estratégico que a Aveiro vai cometer e está prestes a cometer, é a favor da implantação do caixote ali ao lado dos armazéns de Aveiro, da antiga biblioteca. Tudo isso são propostas que estão não construídas, exceto a da CRCA, que é porque querem demolir, e portanto estamos a tempo de travar. A minha proposta e a minha obrigação... Qualquer que seja o Presidente de Câmara tem essa possibilidade, no primeiro dia de mandato, ou trava ou deixa andar. Exatamente. Em princípio, neste período não vai haver, a não ser que hajam implicações de indemnizações, coisas do género, que façam em todos estes projetos. Sim, claro. E eu há adjudicações, há concursos atribuídos. Eu sou transparente, rigoroso, digo quais são as minhas ideias, não escondo o jogo e tenho feito desde a primeira hora. Nunca tive problemas em dizer o que penso, procuro pensar com critério, analisando bem o melhor possível a situação e não vou fazer como outros candidatos que querem dar continuidade só porque sim e só porque têm medo ou incapacidade de ter um olhar crítico sobre a evolução e sobre aquilo que é melhor para a Aveiro. No caso do hospital, que é sempre um grande assunto nesta cidade, lançou aquele debate muito inicial, quando quis sugestões sobre ou a ampliação, ou a localização, a deslocalização para outro local do novo hospital, suscitou essa reflexão. Depois fez uma correção algum tempo depois, a dizer que estará na primeira linha a autorizar o avanço do projeto, se for eleito, não é? Não será por si que
projeto marca-passo. Isso. De qualquer forma, os adversários também não perdoaram aqui esta derrapagem do discurso, pondo em causa que esteja de facto com a ampliação e que não queira atrasar um processo que já é antigo. Não houve nenhuma derrapagem de discurso, nem alteração de discurso. Quem se der ao trabalho de ler o post que eu publiquei... São alguns dias de diferença depois quando introduz... Não, quem se der ao trabalho de ler o post que eu escrevi, o que eu apresento são duas hipóteses. E pergunto às pessoas o que é que pensam sobre as duas hipóteses. Não digo qual é a minha opinião nessa altura. Porque, e depois, mais tarde, quis que ficasse claro, porque começaram logo a dizer que eu queria atrasar o hospital, quis deixar claro que o município de Aveiro, por minha responsabilidade, não atrasará um dia o arranque das obras do hospital. O que é que se está para... Quando esse post saiu, o que é que se soube? É preciso contextualizar isso. É que nem projeto há, ainda hoje. Nem estava adjudicado, nem está. Pois, mas não há projeto sequer. Não há projeto. E, portanto, uma das vantagens de alguns anos disto é que já vi este filme. Nós há 30 anos já houve um governo que nos veio dizer que havia dinheiro para o hospital e não havia sequer projeto mais uma vez. E, portanto, agora estamos na mesma situação exatamente, e eu ontem tive a ocasião de lembrar, uma das grandes derrotas do engenheiro Rival, com a sua propalada capacidade de influenciar tudo e todos e portanto, resolver problemas. E uma das coisas que ele não resolveu foi o novo Hospital de Aveiro. E parece que é indiscutível. Mas tem criadas todas as condições para avançar para aquele lado. Tem, e teria criadas as condições para avançar para o outro lado se tivesse mais um bocadinho de visão de planeamento, porque, como é indiscutível em termos de planeamento, aquela não é a localização ótima para o hospital. E o que eu escrevi, para que não houvesse dúvidas, é que nós temos de distinguir o que é uma solução ótima em termos de planeamento do que é uma solução boa, tendo em conta o que está no terreno. O que está no terreno é o processo de adjudicação do projeto. E depois há outra coisa que eu pondero nesta decisão de dar prioridade a uma solução boa em detrimento de uma solução ótima, é que o projeto clínico do Centro Académico Clínico da Universidade de Aveiro, EGSMIS... Aquele bloco não cabe. Não, é naqueles terrenos... Sim, mas o bloco que está previsto a ampliação não chega lá. Não chega lá ainda, não é? Não. O bloco que está previsto em projeto não chega à parte do centro clínico. É outro bloco. Mas aqueles terrenos são necessários para este projeto. E, portanto, faz sentido se o Centro Académico Clínico EGSMIS, que é estratégico para Aveiro e para o prosseguimento do cluster da medicina em Aveiro e na Universidade, sendo ali, faz sentido que o novo bloco do hospital, vamos chamar-lhe assim porque é o que é, seja também ali, não é? E, portanto, eu digo, não haverá um único dia de atraso, e torno a reafirmar, não vale a pena tentarem agitar esse fantasma. O Luís Souto diz que vai fazer valer a proximidade com o Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, Presidente do PSD. Isso pode ser determinante, decisivo para desbloquear assuntos, isso é um hospital, um edifício, os terrenos do Estado, ocupados, ou outros, por exemplo, terrenos municipais para a habitação, são necessárias as portagens. Isso pode ser determinante ou não? Não, isso é... No primeiro dia de mandato, um Presidente de Câmara eleito pela coligação não terá moral... estatuto para cobrar estas justiças, como ele já disse. Essas coisas não funcionam assim. Isso é uma ingenuidade do meu irmão, em primeiro lugar, e depois é uma falta de respeito e sobre a forma como a República é gerida e como o Estado deve ser gerido. O Governo da República não é um governo dos amigos do partido, é um governo que governa para todo o país. Sejam essas autarquias eleitas por quem forem. Eu já passei pelo governo, já tive que negociar com governos... E fui autarca, por exemplo, com o PS, Aveiro foi a primeira cidade digital, por exemplo. E fui autarca, eu já vou explicar porque não tem nada a ver com isso. Não. Eu fui autarca com governos do PS e com governos do PSD. E, portanto, o que é que eu sei? É que se alguém aparece em Lisboa a pedir um hospital
O Sr. Primeiro-Ministro olha não para o candidato que apoiou, olha para as necessidades hospitalares e da rede hospitalar do país e vai perceber quais são as prioridades nacionais. Não vai dar uma legião nas prioridades nacionais só para... Às vezes facilita atender o telefone, o contacto que responde. para ter uma simpatia, sim. E como ele já próprio anunciou, Aveiro não está na lista das prioridades hospitalares dos próximos 4 anos. Isso foi o próprio Montenegro que disse. Pode ser que altere as coisas agora, com os novos orçamentos, que haja nova verba e encantados, se assim for. Mas acreditar que... Eu próprio tive muitos projetos recusados quando tinha um governo do PS e o contrário. E consegui algumas coisas com governos do PSD. E quando estive no governo... fez aqui vários milhares. Sem dúvida. Porquê? Sabe porquê? Porque os nossos projetos eram bons e correspondiam ao interesse nacional. E havia instalações, sei lá, a Cidade Digital é muito por força também da antiga PT Inovação. Exatamente, eu ia recordar isso. Não foi por eu ter pedido havia dinâmicas, por assim dizer. Não foi por eu ter pedido a Cidade Digital, foi porque o ecossistema tecnológico que existia em Aveiro justificava. E eu tive que passar no teste, que o professor Mariano Gago primeiro quis conhecer-me e perceber se tinha um autarca incapaz de... na mesma sintonia. Encabeçar aquele projeto. Tem insistido que o PS apresenta um programa realista, financeiramente sério, nada de megalomanias, mas a ponte icónica, a nova ponte praça, a zona central, não toca aí um bocadinho nesse aspecto? Ainda agora lá estive a fazer um... Quanto é que vai custar ali a fazer uma intervenção daquelas? Vídeo. Eu quero ser sério na apresentação dos números por todas as razões e porque temos que ser sérios cada vez mais nessas matérias. Ninguém pode dizer quanto é que custa aquela ponte sem haver projeto. Porque é só em função de um projeto concreto, saber se tem madeira ou aço, vidro ou plástico, mármore de Carrara ou mármore de Estremoz. O projeto é que vai determinar quanto é que é o custo dessa ponte. E o que eu tenho dito é, eu espero que os arquitetos estejam inspirados. E será um projeto mobilizador, por exemplo, para mexer no recio, nos retoques que precisa? Sim, o recio precisa, e se calhar condicionar também o futuro do Cais do Paraíso, ou não? É independente do futuro do Cais do Paraíso, porque é uma peça que já estava prevista antes desta polémica aparecer. É uma peça fundamental, como eu tenho dito, é uma nova ponte-praça, no sentido que é uma ponte não apenas para atravessar, mas para estar, uma ponte pedonal, e que vai permitir, não é só ligar o Alboio ao Rossio, que é uma ambição muito antiga no discurso aveirense, é ligar o Corredor Verde de Santiago, Parque Dom Pedro, Parque da Baixa de Santo António, atravessa e chega ao Verde do Rossio, não é? O verde que havia no Rossio, agora vamos ter que o repor. Não, São Roque, por aí fora. Por aí fora. Portanto, e Lota, e a Alameda da Lota, que será verde também. Portanto, cria, de facto, um eixo fantástico. Sem querer perspectivar o que pode aparecer ali no Cais do Paraíso, porque o jogo está muito baralhado e os protagonistas também estão ainda por esclarecer o que é que vão fazer, mas admito licenciar lá algo que seja do género de hotel, nem que seja metade, ou não é uma solução a ocupação... Não. A ocupação urbana é... Vamos lá ver. Eu fiz... Não é indispensável, isto é o que vai acontecer. Sim, claro. Vai haver uma construção lá. Sim, claro. Vamos lá ver. Eu próprio fiz um vídeo na fase inicial da campanha a mostrar que aquilo era um impasse urbanístico, estava ali há 20 anos e tinha que sair daquele impasse, não é? Portanto, não há dúvida que... Já lá existe algo. Já existe, desculpa? Já lá existe um prédio, um bloco habitacional, lá à volta, já lá está há 30 anos, 40, mais. Foi o tempo tem do que ter doutor... continuidade. E, portanto, no plano da Polis, era uma pequena revolução que acontecia ali. Agora, não vale a pena insultarem a memória do saudoso professor Nuno Portas, que foi quem coordenou o plano Polis, porque o que estava para ali previsto não tinha nenhuma torre equivalente. Tinha construção, mas era um bairro muito interessante, com novas frentes de ria, tinha se calhar mais construção, mas em Sércia Baixa e bem enquadrada. E na altura ninguém... Isso pode acontecer ainda? Não. Na altura ninguém, não suscitou nenhuma polémica. Eu é que agora, olhando para o que lá estava previsto, passaram 20 anos e considero que aquela não é uma solução adequada. Nós vamos ter menos construção, vamos permitir, como é evidente, que a família Boia construa respeitando os direitos que tem. Eu percebo que causa impressão a algumas pessoas que a família Boia fique uma situação privilegiada para o Canal Central, mas a família Boia
está ali há 100 anos. Também não queria aprofundar muito, porque isto ainda pode ser negociado entre os promotores. E Pois, a Câmara, vamos ver o que é que a Câmara licencia. Isso uma coisa eu lhe garanto. Eu vou revogar aquele plano pormenor. Tem-se falado muito em revogação nesta campanha. Não? Há muito tempo que já não se falava em revogação. Primeiras revogações, duas revogações, duas. Mas é essa paraíso. é a obrigação de um bom autarca, é revogar os erros, não é? Porque para continuar a cometer erros temos o Luís. Não, a minha obrigação é corrigir o que está mal. E o que está mal, estamos a falar dele, está horrível, eu não encontro adjetivos suficientemente fortes, devo dizer, só me saem vernáculo do pior. O pavilhão oficina também está nesta lista. Esse é para revogar, o do Cais do Paraíso. O pavilhão oficina é o maior erro estratégico que há a ver com o Conhece alguma coletividade que vá sair, por exemplo? Será que o São Bernardo vai para lá? O São Bernardo vai praticar handball lá? Ou o Jogueira vai aproveitar? Não, isso é tudo uma nebulosa. A primeira pergunta que eu fiz o único clube que eventualmente utiliza aquilo, que está a mão de semear, é o Beira-Mar. Eventualmente. Não, também não ponho as coisas assim. O que é que eu constatei nas visitas que fiz a todos os clubes e coletividades? É que, na verdade, há uma carência de espaços desportivos, porque a boa notícia é que há muito mais gente a praticar desporto do que havia há 30 anos ou há 20, mas a oferta de equipamentos não acompanhou e, portanto, felizmente otimizaram-se já os pavilhões escolares, como eu tinha... E os pavilhões desportivos podem não chegar para... E não estão a chegar. Ainda bem, isso é boa notícia. A má notícia é que, em vez de se fazer um pavilhão com essa oferta complementar, que é o que está previsto, mas é um pavilhão que tem 4 paredes e 2.500 lugares sentados, nós devíamos fazer um pavilhão que tivesse polivalência desportiva para acolher todas as modalidades de interior, finais nacionais e internacionais de desportos de interior e polivalência para espetáculos, concertos, artes performativas. Mexer no projeto, então. Claro, mexer no projeto. Se calhar fica pelo mesmo preço. Eu acho que não vai ficar pelo mesmo preço. Umas coisas que a experiência traz não vai ficar pelo mesmo preço e eu não vendo banha da copa. Algo mas mais como prático. É que se faz? Como é que se faz? Eu explico qual é a minha ideia. É, com o mesmo esforço de investimento público, 20 milhões de euros, que é o que está previsto, ir buscar os privados para aplicarem lá mais 10 milhões. Como é que isto se consegue? Consegue-se se o pavilhão tiver polos de rendimento, ginásios, médias de superfícies, lojas, camarotes pagos, restauração, health club, o que quiser. Isto também no Parque Desportivo de Aveiro, naquela zona. Isto no multiusos. No novo multiusos, não no pavilhão oficina, mas nesse novo projeto. Também na zona do Estado? Não, esse é outro erro, portanto está tudo mal, está mal o conceito e está mal a localização. Encontrar um terreno disponível talvez não seja fácil, não é? Os terrenos que acho que é consensual entre todos, adequados para a localização desse equipamento, são dois. Ou do lado do Parque de Feiras, na outra plataforma, fica muito bem servido de acessos, ou por cima do Galitos, naqueles terrenos que estão entre a 109 e a já vão valorizar. Primeiras medidas do programa eleitoral, se eu lhe perguntar primeiras prioridades entre as prioridades na habitação, será... Estes dias está em curso um novo impulso do Governo, medidas fiscais, isso mesmo. Mas no dia 13 ou 14 certamente ninguém vai tomar medidas, mas na primeira semana ou segunda, a prioridade das prioridades municipais na habitação. É a habitação, claro. Se calhar ter que estudar tudo o que está em curso. É a habitação. Responder logo imediatamente com primeiras medidas. Não, como sabe, as medidas têm sido comuns a todos. Não, este Executivo, por capricho político, por obstinação política e preconceito político, uma medida tinha sido do governo do PS, decidiu não aprovar a estratégia local de habitação e só o fez já em período eleitoral, depois de acossado e confrontado com a triste realidade de, entre os 308 municípios portugueses, estar no grupo dos 10 que não tinha a estratégia local de educação. Com isso, não teve acesso aos financiamentos do PRR. E, portanto, agora que o Governo anunciou um reforço, evidentemente que o nosso primeiro trabalho será apresentar as candidaturas. Mas isto não é de um dia para o outro, porque o trabalho de casa não está feito. É preciso ter projetos. Não é? É preciso ter projetos. Portanto, primeiro,
apresentar projetos, de identificar os terrenos, apresentar projetos e apresentar candidaturas para ver se não perdemos esse financiamento complementar que Pode foi ser que anunciado. ainda encontre algum trabalho feito adiantado pelo atual meio Espero que sim, isso seria uma no boa âmbito notícia. do plano nacional, do plano Isso seria municipal da habitação. seria Acessibilidade, uma boa notícia. rodovias de estacionamento, projetos a dar força rapidamente, um ou outro que queira destacar. Não, sem dúvida, nós vamos resolver o engarrafamento na Avenida Lourenço Peixinho, isso é para a primeira semana. Tenho a intenção de chegar ao gabinete da mobilidade da Câmara e resolver sugestões. com 3 sugestões concretas para resolver o engarrafamento que criaram. Sem grandes obras, semáforo em frente ao Café Ria, acabar com a zona de confluência que está junto à Capitania, inverter, permitir que os automóveis que vêm da Luís Magalhães tornem a subir a avenida e não sejam tirados pelas pontes. Só isso, e mais 2 ou 3 medidas, permitirá que os fluxos passem a circular. Isto é dar um passo atrás, porque aumenta-se os fluxos rodoviários, para depois poder dar um passo à frente. Eu já o afirmei publicamente, paulatinamente nós vamos limitar o trânsito na Avenida Lourenço Peixinho, o trânsito de atravessamento, e limitá-lo a cargas e descargas, veículos de emergência, moradores e transportes públicos. Esse é o caminho do futuro e é por aí que iremos. Depois, obviamente, estacionamentos. Um estacionamento na Maia Magalhães é para abrir concurso na primeira semana e o estacionamento na Fonte Nova é para abrir concurso na segunda semana. São 2 urgências... Fonte Nova é capaz de ser um bocadinho mais complexo. Não. Disponibilidade de terrenos. Não. São terrenos públicos, estão lá. Ideia que o meu irmão Luís tem tentado apropriar-se, enfim, além de muitas outras, também duplicar ou triplicar a capacidade do parque da estação. Em termos de parques de lazer, parques sim, parques, sim. Primeiro, rápido. Pois, vamos temos... Jogueira ou Barrocas? Barrocas é capaz de ser mais fácil, porque até o Sr. Presidente da Câmara, há umas semanas, em plena campanha eleitoral, acho que pôs as equipas a trabalhar, portanto esperemos que haja algum trabalho feito. Barrocas é capaz de ser mais imediato. Educação e escolas, incluindo o conservatório. O que é que será mais urgente nesta área em que se investiu muito? O parque escolar hoje está completamente quase renovado. Sim, sem dúvida. E foi uma boa aposta. Não quero tirar nenhum mérito deste executivo, porque fez o que lhe competia fazer e que devia fazer. Mas podiam ter feito, mas fez. Convém lembrar que parte das obras que estão no Parque Escolar não foram da Câmara Municipal de Aveiro, são da Parque Escolar, justamente, o Liceu Nacional de Aveiro, ainda digo assim, o Liceu José Estevão e a Mário Sacramento são obras do Estado, não são da Câmara Municipal de Aveiro, mas a Câmara Municipal de Aveiro fez, e bem, tem vindo a fazer, as obras nas escolas do primeiro ciclo, jardins de infância, como nós também fizemos no meu tempo. Falta decidir aqui áreas, por exemplo, do Homem Cristo, Nova... Pronto, o que é que está em aberto? Homem Cristo. É preciso fazer uma reflexão com a comunidade educativa. Que já dura há vários anos essa reflexão. Sim, mas agora... Sempre que se fala em sair, suscita o debate, claro, não é? Claro, porque aquele edifício é o primeiro edifício construído para ser um liceu em Portugal. Tem essa memória histórica fortíssima. E nós, portanto, a tomar a decisão de tirar dali a escola, essa decisão tem que ser tomada em consonância e depois muito amadurecida por toda a comunidade educativa, porque eu gosto de dar este exemplo, os britânicos, damos sempre lições nestas coisas, têm escolas com ancestrais, são das melhores do mundo. Não é o edifício. Se justifica construir uma nova escola secundária. Dizer, não é o edifício que faz uma boa escola, é a comunidade educativa que faz a boa escola. E o exemplo dos ingleses é muito bom nisso. Portanto, aquele edifício é, obviamente, um edifício vetusto, a precisar de conforto. Não para serviços municipais. Não para serviços municipais, isso seria um erro. E a localização da Homem Cristo Nova também merece reservas, é isso? Se chegar à conclusão que é preciso uma nova escola, um novo edifício para a Escola Homem Cristo, o que eu tenho dito é que sou contra meter o Rocio na Betesga. Isto quer dizer que o que se conhece, e foi tardiamente conhecido, porque não foi um processo partilhado depois por todos, foi um processo que teve muito no silêncio dos gabinetes até ser agora revelado. O que se conhece é que se vai construir uma nova escola, num espaço apertadinho,
E tão apertadinho é que fica encostado às salas do ciclo preparatório, das escolas João Afonso de Aveiro, de um lado, do outro lado, arrancam árvores, e talvez por isso tenha estado escondido, e suprimem uma faixa de estacionamento. E portanto eu digo assim, não, comigo em Aveiro, se for preciso construir uma nova escola, nós, comunidade aveirense, temos que ter a ambição de que a nova escola Homem Cristo seja uma escola a sério, com todo o espaço e com todas as valências desportivas, circunscholares, salas, espaços de convívio, salas para os professores. Fazer etc. essa reflexão ainda. Portanto, tem que se ver o que é que está, tem que se avaliar o que é que está em curso, mas eu não cometeria o erro de construir uma nova escola, que é uma escola apenas suficiente mais. E nós em Aveiro, para os nossos alunos e professores, precisamos de escolas Em ótimas, relação ótimas. ao conservatório, compatibilizar O a conservatório- permanência o conservatório da vivenda não tem museu. com. É um Pronto, desprezo. isso já está mais quase É um discutido. desprezo pelo património. Ainda agora revelaram as imagens, finalmente, Tornou mais evidente mais isso. evidente Sim. que o que se precisa, o espaço que é necessário para aumentar o programa que o conservatório precisa, cabe perfeitamente sem demolir a moradia. Na questão dos impostos locais, admitiu a taxa turística e nos restantes impostos em que o município pode mexer, tem sido, enfim, reservou para outras núpcias, Isso, por assim porque, dizer. sem dúvida, porque tem que ser responsável. Eu não posso estar a fazer promessas demagógicas e populistas. Mas baixar- já pensou também que precisa das receitas, se calhar. Também. Claro, claro, e por isso eu fui favorável à receita da taxa turística, não é? Porque aí não há nenhum turista que deixe de vir a Aveiro por causa de 2 ou 3 euros. Mas em relação à baixa de impostos, não vou responsavelmente avançar com nenhuma proposta, porque precisamos de perceber qual é a situação financeira real da Câmara. Falamos de turismo, taxas turísticas, de afluência. Há ou não excessos? A zona da Beira-Mar, por exemplo, poderá parecer-se mais com um parque temático, só de lazer e de fruir espaços de diversão, ou a vivência comunitária não está posta em risco ainda? Há uma grande pressão na zona da Beira-Mar, isso é verdade, mas por enquanto não temos os problemas que existem noutras cidades que têm milhões de turistas, não é? E que na verdade transformam os centros mais turísticos em zonas em que não há vida própria local. Estamos longe disso, mas à nossa escala temos que ir tomando cuidado. E, portanto, Tomar cuidado será o quê? Medidas restritivas? Neste momento é organização, diversificar as ofertas turísticas, criar polos de atração turística e outros programas que possam levar os turistas a visitar outras ofertas, e em vez de tudo se resumir ali ao passeio do barco Moiceiro. Esta área... Por isso é que nós temos no nosso programa uma estratégia para o turismo. Isso que eu ia questionar. Essa estratégia não vai deixar o Dr. Alberto Souto numa posição um bocado incómoda, porque muitas vezes a estratégia pode dar lugar a propostas de deliberações e às vezes são deliberações que podem colidir com interesses seus, familiares, Claro. Incompatibilidades, aquele momento em que o vereador ou o Presidente de Câmara se tem que ausentar da reunião de Câmara, que não é assim tão raro acontecer, mas está confortável para estas decisões. Imagino, por exemplo, Praça de Peixe, aparentemente é preciso dar um novo futuro àquele espaço, está em stand-by, mas qualquer decisão, há ali um processo de um familiar seu que esteve na gestão, são questões complicadas. Claro. Alojamento local, a mesma coisa, já fez a sua declaração de interesses, mas mesmo assim não vai ser uma área em que esteja plenamente à vontade, ou estará? Estarei completamente à vontade, porque eu sempre soube distinguir o interesse público. E as pessoas compreendem isso? Deixa-me só acabar assim. Eu espero que compreendam, porque, ponto 1, eu sempre distingui o interesse público e o interesse privado. Ponto 2, eu já fui Presidente de Câmara, não era Presidente de Câmara quando a minha família investiu naturalmente na cidade, e agora para ser Presidente de Câmara vou outra vez saber distinguir com toda a clareza, porque é uma questão de princípio para todos nós, para toda a família, não fazemos essa confusão entre o que é público e o que é privado. E eu sempre soube distinguir isso. E, portanto, farei a declaração de interesses que a lei obriga, serei transparente como a lei obriga e
Evidentemente, não participarei em nenhuma decisão em que estejam envolvidos familiares meus, nem participarei no processo de formação da decisão, para não influenciar, porque é muito fácil sair da sala, mas se eu tiver estado antes umas semanas a cozinhar a coisa, estou a influenciar a decisão. Não, eu vou levar isto a sério porque... Ainda há dias o engenheiro Rebelo falava que havia um movimento de alguns operadores marítimo-turísticos para tentar influenciar os candidatos atendendo à proximidade do ato eleitoral para não entrar em vigor os motores elétricos a 1 de janeiro, coisas do género. São estas movimentações que podem ter também reflexos na gestão futura da Câmara. Sempre perceber qual é o interesse público e qual é o interesse privado. Se perguntar agora qual é o interesse público é que as águas dos canais tornem a ter qualidade balnear, como eu fiz e fui o primeiro a fazê-lo. E sem motores a combustão. Portanto, os motores terão que ser elétricos. Depois há uma componente que eu aprendi e que nem aprendi pelo meu filho, para não ter tudo com total transparência. Aprendi numa das visitas que fiz às empresas. Há uma componente de maturidade da tecnologia que tem que se atingir, e eu julgo que ela está a ser atingida, para que a autonomia de voo, não, a autonomia de navegação das baterias e dos barcos seja tal que permita... O equipamento já lá está. Está lá, mas se calhar há mais de um ano. São questões técnicas eu não me vou meter, porque a tecnologia está a evoluir muito depressa e provavelmente aquilo já que está desadaptado. Já estará desadaptado do que são as necessidades dessas novas capacidades que as baterias apresentam. E, portanto, o objetivo público eu sei qual é. É que os moliceiros sejam movidos por tração não poluente e com autonomia para que o equilíbrio, o modelo de negócio que esteve na base da concessão também não seja posto em causa. Cultura e teatro aveirense, novidades diferentes do que têm sido as peças em cena neste pelouro? Eu não vou fazer programação agora, nesta fase, evidentemente, no sentido. Não vou fazer programação. O princípio que nós temos são dois. Valorizar os agentes locais de cultura que têm sido desconsiderados. Para dar um exemplo, na capital portuguesa da cultura, as associações culturais do município foram chamadas à última hora para fazer de figurantes. Sendo que a cultura não é exclusiva da cidade, há nas freguesias. Claro. O que é bom é para se manter. O programa Cultura Perto de Si é para se manter, com mais ou menos ajustamento. Portanto, o que está bem é para se manter. Mas essa primeira abordagem é valorizar os agentes locais de cultura e isso pode ser feito com bastante intensidade. Segundo, não perder e atrair a Aveiro os grandes espetáculos que estejam nos roteiros nacionais e internacionais, porque obviamente nós queremos ser palco desses eventos. Há espetáculos que são um sucesso, o Prisma, o Festival dos Canais também terá que ser adaptado, creio eu, mas isso é para manter. São apostas ganhas deste executivo. E pensar em algo mais diferenciado? Sim, eu já dei 2 exemplos, não faço mais propostas de programação, mas atrevo estas 2 que são diferenciadoras. Uma é o Carnaval da Ria. Que aparece também, curiosamente, é consensual com o PSD, ainda bem, CDS. Ainda bem. Eu acho que as boas ideias devem ser copiadas. Esse vai acontecer? Sim, eu acho que toda a gente percebe que é uma boa ideia, porque será dos carnavais mais originais de Portugal. Foi uma pena que se tivesse feito um ano e depois se tivesse perdido, mas é para recriar e fazer a sério. Temos um palco extraordinário e vai ser o único carnaval feito no meio da água. A outra ideia é no outro extremo, se quiser, que são as conferências do milénio, as conferências do futuro. As conferências do futuro, este batismo tem uma virtualidade enorme, é que o futuro nunca está, ou pode estar sempre desatualizado. Freguesias, tem expectativas melhores, se calhar, na Glória e Veracruz? Eixo, Eirol, São Jacinto e Aradas? Tem expectativas boas em todas, devo dizer. Tradicionalmente, o PS tem mais dificuldades numas freguesias do que noutras, mas nós estamos a trabalhar bem em todas e, portanto, não faço prognósticos. É muito... Toda a gente sabe... Em termos eleitorais, é importante segurar aqui votos em algumas destas freguesias. Claro. Mas isso todos pode ser, no caso da Glória Veracruz, pode ser determinante. Todos os partidos sabem isso, não há aí nada de novo. As freguesias mais populosas... Na Glória Veracruz, a coligação tem apontado a mira
ao vosso candidato, muitas vezes. Não vou fazer comentários sobre a escolha dos candidatos nas juntas. Temos excelentes candidatas que nos dão inteira confiança de que serão excelentes presidentes de junta. E vai daqui o meu abraço para eles, que tem sido uma dedicação, uma entrega e um entusiasmo extraordinário. Só para referir aqui o caso de São Jacinto, esta discussão já vem deste mandato de gestão da tentativa de expansão do Porto de Aveiro, da possibilidade de, para terrenos da base, isto não é incompatível com os dunas? Não, justamente... Já lá existe atividade, incluindo militar, de formação pesada, ou já existiu em tempos, de qualquer forma... sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. O que eu tenho dito é o seguinte, eu tenho até um bocado surpreendido até pelo candidato à Aliança, que é do PSD, não estar alinhado com o seu governo. Embora ele não o diga, porque parece ter medo de o dizer. O engenheiro Ribal apostou muito no regresso do aeródromo municipal. Eu não tenho nada contra o aeródromo municipal. Não é incompatível manter uma coisa. Não tenho nada contra o aeródromo municipal. O que eu digo é que se tiver que ser uma alternativa, eu acho que não tem que ser uma alternativa. Se tivesse que ser uma alternativa, se calhar nós, em vez de termos um aeródromo para gente rica, e isto não é nada contra os ricos, mas gente rica porquê? Porque são donos de aeronaves, não é? E voam a terra, brincam, voam e vão-se embora. Parece-me que é mais interessante para o Desenvolvimento de São Jacinto, e eu ainda tive que explicar isso ao candidato à Aliança, que ele ficou muito assustado com o facto de eu estar a sugerir que cria indústria em São Jacinto, indústria portuária. Há indústrias e há indústrias limpas, e há serviços, e há logística. Um porto é, sobretudo, uma operação de logística. Naquele caso seria também metalomecânica pesada. Não são fabricadas ali, são montadas algures e depositadas ali. E, portanto, é sobretudo uma operação de logística. E, a meu ver, se eu não me engano, a longo prazo, se o Porto puser ali uma antena, o problema das acessibilidades para São Jacinto vai ter que ser resolvido de outra forma. Para Não digo centenas de operários, eventualmente. Não digo qual é a forma, mas vai ter que ser reforçado. E, portanto, isso é benéfico. E atrás de uma antena do Porto Aveiro vêm as pequenas empresas que podem dar emprego e isto, obviamente, como já lá está a zona construída, sabemos que está, não impacta e não interfere com a valorização de São Jacinto enquanto destino turismo de natureza, porque é no outro, é para lá da base, não é? Há ainda muitos, tem percorrido as freguesias de todos os lugares, então Eixoeiro, o candidato está a levá-lo a todos os lugares, mas há desequilíbrios no Conselho, cidade e freguesias. Sim. Mais distantes, nota-se muito. Sempre houve e sempre haverá. Vamos dizer, aqui a Vendabanha da Cobra. Nós temos um lema que é a coesão territorial. A coesão não significa igualização entre todas as freguesias, porque todas elas têm os seus aspectos morfológicos, vales, rios, núcleos urbanos, todas elas são diferentes. Todas elas, em que é que têm que ser iguais? Na igualdade de oportunidades para quem lá vive. Porque as pessoas que lá vivem querem todos o mesmo nível de Isso acontecido muitas vezes com as verbas da delegação de transferência de Não, estamos a falar de coisas diferentes, porque essas são pequenas coisas, não é? Eu estava a pensar, não temos mais macro, a visão do Presidente de Câmara tem que ser... O Luís Souto fala em investimentos em âncora. Vamos aqui para nós. No meu programa de há 20 anos, já se falava em investimentos em âncora por freguesia, já se falava em zonas... nova geração, era mesmo essa, ainda bem, somos irmãos, alguma coisa que passou. Portanto, mas é preciso esse esforço de reequilíbrio. Basicamente, o que é que estamos a falar? O que é preciso agora? Melhores acessibilidades, melhores transportes. Melhores acessibilidades, melhores transportes e mais 2 zonas industriais. Ou 3 zonas de localização empresarial, como se diz agora. E se nós tivermos isso, por exemplo, Aveiro-Águeda, vou dar um exemplo, Aveiro-Águeda, se não se atrasar, vai dar uma oportunidade de desenvolvimento de Arqueixo. Uma reconfiguração muito grande. Arqueixo, cada vez mais periférica. Fantástica. Fica a 5 minutos de Aveiro. Se Aveiro-Águeda fica a 10, Arqueixo vai ficar a 5. E, portanto, entre ter um T0 aqui fechado no centro de Aveiro ou ter uma casa com jardim para ter o cão, o gato por aqui, está a ver? Arqueixo vai ter um salto de desenvolvimento.
Isso ao nível de infraestruturas vai exigir da Câmara também. Já tem ideia como é que vai ser a distribuição dos pelouros? Há muita gente que questiona nestes casos, normalmente, por exemplo, quem será o vereador das finanças, o do urbanismo, a vice-presidente, isso não há respostas. É muito cedo para isso, nós vamos tentar eleger o maior número possível de vereadores e uma coisa que lhe queria garantir é que temos uma equipa de 9 vereadores, mais os suplentes, todos eles... Sem concentrar muitas coisas no Presidente todos também. eles estarão aptos a desempenhar bem as funções para que forem chamados. Vamos ver quais são os resultados das eleições e depois olhar para as características daqueles que foram eleitos, mas temos pessoas nos primeiros lugares e nos lugares seguintes muito qualificadas para assumir qualquer... uma delas, por exemplo, na área da economia, é diretora do curso de Economia da Universidade de Aveiro. E, portanto, nós temos gente muito qualificada em todas as áreas. Não se diz não na campanha eleitoral? Tem dito muito não. As pessoas querem promessas, querem compromissos, entregam propostas, listas enormes de programas eleitorais. É difícil dizer não às pessoas na campanha eleitoral. Não, eu digo não muitas vezes. Aliás, tenho dito a todas as nossas listas que temos que estar em sintonia porque não devem prometer coisas que depois não possam cumprir. A nossa democracia local está muito mais exigente e as pessoas cada vez mais valorizam e escrutinam os programas e, portanto, tem que ser realista quando se inclui qualquer coisa no programa. Eu faço, a terminar estas conversas, faço uma análise de SWOT assim, muito genérica, centrada no Conselho, no município, na gestão municipal. Se lhe perguntassem a alguém de fora qual é a grande potencialidade de Aveiro, uma grande potencialidade de Aveiro, que identificasse logo. A minha cidade, o meu Conselho, em termos de potencialidade? Eu diria que é qualidade de vida, porque nas cidades médias nós temos um conjunto de características de facto, viver em Aveiro é ter uma excelente qualidade de vida. Porquê? Porque temos uma boa universidade, temos um bom espaço público, temos indústrias competitivas, temos boas escolas, estamos a 5 minutos do mar e a 25 minutos da neve. Isto é brincadeira, mas sim, se andarmos 25 minutos para o interior, no inverno mais rigoroso temos neve, ali a partir de Cedar de Voga, e, portanto temos boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, temos um Porto Aveiro que... Era só uma potencialidade para vender a terra. Era só uma coisa. Principal fraqueza? A principal fraqueza para um gestor municipal, para o Conselho, neste momento, município... a principal fraqueza é a habitação. Porque, como em todo o país, nós não construímos habitação pública e a habitação privada está a preços exorbitantes. É a nossa principal debilidade. Oportunidades para um gestor público municipal? Enquanto gestor público? E do Conselho, enfim... Oportunidades. Nós temos, deixa-me dizer assim, oportunidades como Conselho. Eu acho que reforçar o nosso cluster tecnológico é uma oportunidade. Porque a tecnologia está cada vez a ser mais decisiva no mundo. Nós temos empresas, como eu disse outro dia, nós já não somos periféricos. Pela primeira vez na vida, a internet veio permitir que nós estivéssemos no centro do mundo. Nós temos empresas, ainda agora estive a visitar uma, que exporta daqui para o mundo todo. Para a China, para o mundo todo. E, portanto, a grande oportunidade é nós darmos força a sermos Aveiro digital. E isto quer dizer toda a gestão municipal, todo o ambiente urbano, não apenas a administração municipal, mas todo o ambiente urbano digitalizado, na medida possível, e uma grande ponte para o ecossistema existente, o Tech City, a Inova Ria, que faz parte, a Universidade de Aveiro, naturalmente, todas as empresas que estão nesta órbita e que contribuem para que a tecnologia modifique a vida das pessoas. Ameaças para a gestão deste território? A falta de mão de obra. A falta de mão de obra
é a principal ameaça neste momento, porque não vale a pena termos boas ideias e bons projetos quando depois nós não conseguimos empresas. E, portanto, que não haja ilusões, nós precisamos de imigração. Nós precisamos de imigração qualificada nas diferentes áreas, menos qualificada noutras, porque as empresas não estão a ter capacidade de resposta e, portanto, os preços Isso estão também a coloca um aumentar. desafio ao município. A todos os municípios, mas em Aveiro, como há muita coisa para fazer, esse desafio é muito sentido. Objetivo eleitoral. Ganhar. Já disse que não vai ser vereador. Se for eleito, se ganhar, pode ter aí um entendimento, ou necessidade de entendimento com o candidato da coligação. Caso se mantenha no cargo, isto não será o cúmulo. Não vai ser porque o meu irmão também já declarou que não continuará se perder, portanto, não continuará como vereador. Esse problema nunca se vai pôr, não é? Nunca se vai pôr. E portanto, eu espero ganhar e depois trabalhar com todas as pessoas que estiverem disponíveis para o fazer, votando. Apelo final deve ser um apelo, nesta altura, dirigido aos indecisos, porque são sempre muitos e alguns até optam por nem sequer votar. O doutor vai apelar ao voto útil ou não? Declaradamente útil. Vamos lá ver, Só há duas pessoas que, em princípio, podem presidir à Câmara, se não houver sim. algo Eu extraordinário. Nunca tive muita simpatia por estes apelos finais, um bocadinho Dramatizar discurso. de apelo ao voto útil, como se as pessoas não fossem senhoras do seu voto e do seu entendimento. Mas as pessoas são. As pessoas fazem as suas análises e outras não fazem análises nenhumas. Votam sempre, votaram por fidelidade. E, portanto, não acredito muito nesses apelos, mas não deixarei de os fazer, porque O que é que será então o voto de útil? repente vale a pena chamar a atenção das pessoas. Atenção, os votos no Bloco de Esquerda, no PC, no LIVRE, são votos perdidos. São votos perdidos porque não vão eleger ninguém e, portanto, se preferem um projeto que, não sendo o projeto de cada um destes partidos, apesar de tudo, tem algumas, que é o nosso, tem um conjunto de propostas e princípios em que eles se revêem, e acredito que sim, que se revejam mais nestes, no nosso, do que no outros, votem utilmente, porque senão são votos que podem fazer eleger um candidato que não vão gostar de ver. Eleições autárquicas 2025. Entrevistas aos candidatos à Câmara de Aveiro. Veja no jornal online noticiasdeaveiro.pt.